Basicamente, em 100 gramas de aveia, você vai encontrar aproximadamente 66 gramas de carboidratos. Se você for descontar as fibras que a gente não consegue digerir, a gente vai ter pelo menos 55 gramas de carboidratos que vão ser digeridos e potencialmente estocados como gordura no processo de digestão. Por ela ser rica em carboidratos, e esses carboidratos são de fácil digestão, a aveia é um alimento de altíssimo índice glicêmico, que é a velocidade com que os carboidratos se tornam açúcar no sangue, se tornam glicose no sangue. E esse índice glicêmico fica ainda mais alto quando essa aveia já vem triturada ou ela vem refinada. Porque quanto mais você facilita aquele carboidrato de ser digerido, maior é o seu índice glicêmico. O índice glicêmico da aveia é de 55 numa escala de 0 a 100. Para fins de comparação, o índice glicêmico de um pão francês é de 71. Muito próximo. Mas falando ainda de carboidratos, ainda tem uma coisa muito interessante sobre a aveia que você provavelmente nunca escutou falar, que é a amilopectina A. Fica comigo porque agora essa história vai ficar interessante. Os carboidratos disponíveis na aveia, elas estão em forma de amido. E o que é amido? Amido é um carboidrato que é um composto por dois diferentes polissacarídeos, A gente tem a amilose e a amilopectina, tá? Todo vegetal rico em amido, ele tem esses dois tipos de carboidrato em proporções diferentes, Tem vegetais que têm mais amilose e menos amilopectina, tem vegetais que têm mais amilopectina e menos amilose e assim por diante. E para você entender o que isso tem a ver com a aveia e o índice glicêmico, eu preciso te explicar a diferença entre esses dois tipos de amido, desses dois tipos de polissacarídeo. A amilose ela é composta por uma sequência de moléculas de glicose conectadas uma na outra, formando uma corrente, ou algo parecido com um colar de pérolas, sabe? Uma bolinha atrás da outra, assim, um colar de pérolas contínuo, em que cada pérola seria uma molécula de glicose, uma grudadinha na outra. Quando a amilose entra no nosso sistema digestivo, essa glicose, essas bolinhas, ela é liberada de uma maneira lenta e progressiva, estimulando bem menos a insulina no sangue, porque o pico de glicose não acontece assim de uma maneira muito repentina, já que a glicose na amilose ela é liberada aos poucos. Isso se dá pela estrutura da amilose, essa estrutura contínua, onde a enzima amilase só consegue tirar a glicose das pontas desse colar e não do centro. Então tira uma glicose de uma ponta daqui, outra de cá. Ela está limitada por essas duas pontas. Por isso que a liberação da glicose da amilose se dá de maneira lenta. Só que amido também é composto por um outro polissacarídeo chamado amilopectina. A digestão da amilopectina é bem diferente por conta da sua estrutura. A amilopectina também é uma sequência de moléculas de glicose, uma coladinha na outra, mas com uma estrutura ramificada. É como se fossem diversas pontas de glicose em diversas direções diferentes, como se fosse um ramo de folhas, ou como se fosse vários galhos de árvore, assim, sabe?